Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês estão vendo aqui o quadro está lotado, né? Tá cheio de coisas aqui. Mas o que acontece? Estava no sábado dando uma aula para os enfermeiros que já está comigo há mais de um ano, que são os enfermeiros fora da curva Pro, né? Que é uma turma avançada depois que termina o programa FC Pro. E olha só a aula que eu coloquei aqui. Eu vou compartilhar um pouquinho dessa aula aqui com vocês, tá? Só para vocês entenderem o nível que a gente tem aqui de aula dentro do FC Pro. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você adquire bastante conhecimento com a gente e me ajuda a criar esses conteúdos, tá? E se você quer ter uma evolução igual eu vou mostrar aqui, nesse nível de conteúdo aqui, entre para a próxima turma do FC, tá? Depois do FC você vira FC Pro. E para você que é técnico, a gente tem o TAM, que é o técnico de alto nível, e depois a gente tem o TAM+, belezinha? Bora lá pro vídeo? Seguinte, ó, o que eu coloquei aqui? Eu fui dar uma aula para os alunos de uma atualização de insuficiência respiratória. E quando a gente tem insuficiência respiratória, o que a gente precisa lembrar? Que nada mais é do que um conjunto de fatores que vão alterar o principal, que é a ventilação e perfusão, né? Relação VQ, onde a gente tem uma troca gasosa, mas a gente também tem que pensar que a gente tem uma parte estrutural muito importante que a gente considera e chama isso de drive respiratório. Isso começa funcionando lá no seu sistema nervoso autônomo, lá no centro pneumotáxico, onde tem uma ligação e envia informação para a parte muscular, seja músculos intercostais e diafragma, para ter a parte de execução. Paralelo a isso, a gente tem também a parte das pleuras, que exercem papel fundamental para que tenha uma ventilação. Então, o que é ventilação? É o ato de inspirar e expirar. Então, para a gente entender um paciente com insuficiência respiratória, eu tenho que pensar ou é a parte estrutural, que seria drive respiratório, com tudo isso que eu acabei de falar, ou seria a parte de trocas gasosas, a parte de perfusão mesmo. Por isso que eu falo ventilação, perfusão, seria o termo mais correto para a gente utilizar quando se trata de uma insuficiência respiratória. Então a gente tem aqui dois tipos de insuficiência respiratória. Temos a tipo 1, que é aquele paciente que apresenta uma pressão parcial de oxigênio menor que 60, já aquele paciente que apresenta também uma pressão parcial de oxigênio menor que 60, porém ele tem ali um acúmulo de CO2, né, que é uma PaCO2 acima de 45, a gente tem então um problema muito grande. Qual o problema que a gente tem? Esse acúmulo de CO2, ele é o maior problema do que a falta de oxigênio. Então, ter hipóxia é um problema? É. Ter um problema de oxigênio é um problema? É. Mais problemático ainda é quando eu tenho um aumento de CO2. Por quê? A gente sabe que o dióxido de carbono, CO2, ele é muito, digamos assim, ele causa vários problemas. Por exemplo, o CO2, ele vai gerar ácido carbônico, ele gera acidose respiratória, ele vai alterar o centro pneumotáxico do paciente, ele deprime o sistema nervoso central. Então a gente tem um CO2 que é problemático quando ele aumenta. Então, quando eu tenho um paciente com essa característica, eu tenho um paciente insuficiente, mas do tipo, digamos que mais complexo para a gente fazer uma reversão em uma situação de emergência. Aqui eu coloquei esse triângulo que eu estava explicando para os meus alunos, né? Onde a gente tem a causa da insuficiência respiratória, independente do tipo, o tipo de suporte que a gente vai ofertar para o paciente, dependendo da causa. Então, eu tenho tanto o suporte de oxigênio e ventilatório, dependendo da causa. Então, por exemplo, aí eu estava trabalhando as causas com os meus alunos. Então, nesse caso aqui, edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é um problema que não é do pulmão, ele é um problema cardíaco. E por isso a gente tem que entender que ou a insuficiência cardíaca, principalmente, né, a do lado esquerdo, né, que a gente acaba falando de CC, e a crise hipertensiva, ambas vão gerar um edema agudo de pulmão. Então aqui é a causa primária, que é uma causa secundária. Essa causa primária do problema aqui gera um problema pulmonar. Então,
o pulmão ele acaba sendo uma vítima no caso de edema agudo de pulmão. Então, vamos colocar isso na prática. O cara que está com edema agudo de pulmão, ele precisa ser o quê? Tratado da sua causa que está levando edema agudo de pulmão. Seja ali por drogas inotrópicas, no caso de ICC e outras coisas mais, e também para crises hipertensivas, né? Fazendo o quê? A sua redução da pressão, né, para níveis inferiores a 180 milímetros de mercúrio, falando de pressão arterial sistólica. Neste caso, o que a gente tem que lembrar? Se a causa do paciente ela foi identificada, ela foi tratada, o suporte de oxigênio, o suporte ventilatório, vão caminhando de uma forma mais leve para quem vai atender, tanto a medicina, tanto a enfermagem. Então, nesse caso, um paciente que está lá com uma saturação, porque eu já apaguei o quadro, mas um paciente que está com uma saturação, sei lá, de 70, uma PaO2 de 60, por exemplo, e um aumento de CO2, sei lá, de 50, né? Uma PaCO2 de 50. Não, ou seja, a gente está diante de um paciente de insuficiência respiratória do tipo 2 e que, qual tipo de oxigênio que eu vou ofertar para o meu paciente? Bom, primeiro passo, vai adiantar eu colocar oxigênio para o meu paciente? Adiantar não vai, porque eu preciso resolver um problema chamado causa, para isso ajudar a tirar meu paciente daquela situação emergencial. Mas, se tratando de um paciente com edema agudo de pulmão, a gente vai colocar uma máscara, geralmente, né? A gente vai colocar uma máscara de Venturi, que ofereça um fluxo bem maior de oxigênio para o paciente. Lembrando que isso não é para tratar a causa, e sim para tentar a gente melhorar a PaO2 do paciente, tá? Só para melhorar a PaO2 do paciente. E tratando a causa, independente de qual que seja, a gente vai liberando o espaço lá nos alvéolos, a gente melhora a relação VQ, e aí melhorando a relação VQ com o oxigênio que eu estou colocando, a gente começa então a tirar esse paciente do quadro emergencial. Lembrando que o edema agudo de pulmão, ele tem uma taxa muito difícil de recuperar esse paciente, né? Principalmente se esse paciente chega tardiamente num pronto-socorro. Tá? Então, quanto antes esse paciente chegar, melhor. Quanto mais tempo ele ficar com uma crise hipertensiva, no caso, pior é o quadro. Já aquele paciente que tem ICC, geralmente já é diagnosticado, já é controlado com medicamentos. Então, geralmente, se ele deixar de tomar um remédio ou algo do tipo, a crise ela é um pouco mais leve, porque ele já, mais ou menos, quando ele começou a passar mal, depois ele talvez tomou remédio depois, enfim, aí já está em andamento o tratamento dele, diferente da crise hipertensiva. Mas como a gente não está aqui para falar de tratamento de CC, nem de edema agudo de pulmão, e sim de insuficiência, o que a gente tem que levar em consideração? Que não adianta focar só em suporte de oxigênio ou suporte ventilatório se a gente não entender a causa. Então, foi uma aula bem rica, né, que eu passei aqui para os alunos, né, falando bastante aqui, né, das causas. Por exemplo, pneumonia, né? A gente tem pneumonia, que inclusive é um dos focos pulmonares muito importante para um paciente que acaba evoluindo para uma sepse, um choque séptico, enfim. Então, a gente tem como que entender que o corticoide seria uma das terapêuticas medicamentosas interessante para pensar na recuperação da secreção que está dentro do pulmão do paciente. Claro que o antibiótico é ele que vai combater o micro-organismo, mas não é rápido essa ação da antibiótico-terapia, até porque talvez vai começar de forma empírica, muitas das vezes, até que se identifique o agente, mas o corticoide já tem uma ação imediata, mas não vai resolver de imediato, mas estagna a produção de secreção e começa a melhorar. E isso, né, vai ajudar bastante a gente a controlar essa insuficiência do paciente aqui, né? Então, nos pacientes que são diagnosticados com pneumonia. E aí a gente tem outras causas de insuficiência respiratória, como pneumotórax, hemotórax, asma e por aí vai. Então, pra vocês entenderem um pouquinho, né? Isso aqui é um tipo de aula que a gente dá para os nossos alunos, né? Contextualizando a clínica aqui, né? Com várias situações, a gente vai tirando dúvidas dos alunos aqui, com a tríade que é muito importante para a gente entender. E claro, quando esse paciente precisa ser entubado, né? Quando que esse suporte ventilatório ele precisa ali de fato de
de um apoio, né, mais mecânico, digamos assim. É quando esse paciente tem, por exemplo, um drive respiratório comprometido ao ponto de o sistema nervoso central não está conseguindo fazer com que a parte executora, né, a parte muscular, exerça a sua função. Por exemplo, um paciente com uma taquipneia prolongada, né, taquipneia acima de 30, não um valor de referência, mas acima de 30, a gente tem um paciente que, se ele permanecer, a gente vai ter provavelmente uma parada respiratória. Então, para a gente evitar essa parada, uma intubação, ou seja, um suporte ventilatório para esse paciente, seria indicado, seria interessante. Então, você que trabalha no hospital, você tem que entender quais são os momentos, o que de fato está acontecendo com o seu paciente, para você não falar assim, nossa, mas o paciente foi entubado, ele estava tipo, tranquilo e de repente resolveram entubar o paciente. Não resolveram entubar, né? Existe aqui algo que a gente estuda e a gente entende, o momento que aquele paciente precisa ser entubado para não piorar mais o quadro clínico que ele está passando, tá? Então, esse é o nível que a gente dá aula aqui para os nossos alunos, né? E essa aula ela tem uma sequência que é a próxima, que eu vou trabalhar com a ventilação mecânica, toda a programação. Vou trabalhar primeiramente com os módulos arroz com feijão, né? Vou trabalhar ali com volume controlado, pressão controlada e pressão de suporte, né? Então a gente vai trabalhar tanto com ventilador portátil, né? Aquele portátil assim, né? Aquele do pronto-socorro, aquele de transporte de ambulância, e depois a gente vai para o ventilador top de linha, que é o da UTI, né? Vamos trabalhar com os gráficos ali, entender como é que funciona e por aí vai. Então, esse é o nosso programa, né? Onde a gente faz do básico ao avançado com os nossos alunos. Essa aula aqui não é uma aula tão simples quanto vocês estão vendo eu falar aqui. A gente começa, por isso que eles já estão praticamente no segundo ano comigo. No primeiro ano a gente acaba trabalhando a parte mais básica ali de anatomia, fisiologia, sistema respiratório, um pouco dessas insuficiências, mas para a gente chegar em aulas mais avançadas a gente precisa de uma base. Como eu não sei como foi a base deles, eu quero fazer um nivelamento para eles melhorarem a base deles, então esse aqui já é uma aula de segundo ano, né? E aí a gente agora tem, na próxima aula que eu vou ter com eles, a gente vai ter aula de sequência rápida de intubação, que já corrobora com essa parte aqui, né? Vamos falar da intubação, né? Do papel do enfermeiro, do técnico de enfermagem, como que eles funcionam ali. Se o enfermeiro tiver que intubar, mostrar ali a técnica de intubação usando o laringoscópio, usando ali os dispositivos extraglóticos, mostrar ali o videolaringo. Então, é uma aula bem avançada, com prática, com demonstrações, para que você realmente se sinta seguro no seu dia a dia hospitalar. Basicamente é isso, tá, gente? Eu fiz esse vídeo mais para mostrar um pouquinho do como que é uma aula nossa aqui, né? Você tá vendo que a gente não tem nenhum slide, né? Você não viu nenhum slide sendo aparecendo para vocês, porque não tem. Que a gente vai entregando os conteúdos de forma atualizada e também ouvindo os nossos alunos. Eles abrem a câmera, abrem o áudio, fala comigo, tira dúvidas ali, para a gente ir ajudando eles aqui no que for necessário aqui. Belezinha? Se você quer ser meu aluno, ó, o link eu vou deixar aqui abaixo da lista de espera. Então a gente fechou uma turma recente, então agora a gente vai esperar um pouquinho para a próxima turma, beleza?